Com a volta às aulas, as escolas públicas e privadas do Brasil adotam a nova regra que limita o uso de celulares nas salas. E os especialistas defendem a participação dos pais no controle do dispositivo também em casa. Nas ruas, uma pergunta que coloca em discussão o uso das atuais tecnologias digitais. Quanto tempo do dia você passa no celular? O dia inteiro, às vezes para responder coisas do serviço, colega mesmo, o tempo todo. Em média, umas 3 a 4 horas. Tive que desativar o Instagram um tempo, porque eu estava gastando em torno de quase 2 horas na frente do Instagram. Uma pesquisa divulgada no relatório digital do ano passado afirma que os brasileiros passam em média 9 horas e 13 minutos do dia nas redes sociais. Seria o mesmo que afirmar que quase a metade do dia de boa parte dos brasileiros é dedicada ao uso das novas tecnologias, condição que coloca o país em segundo lugar no ranking mundial, ficando atrás apenas da África do Sul. Você acha esse tempo desperdiçado? Muitas vezes totalmente desperdiçado. Muitas horas é um desperdício de tempo, sim, porque muitas vezes as pessoas podem ter, pode estar lendo um livro, pode estar fazendo alguma coisa interessante, e às vezes está perdendo tempo ali em bobagem que não tem nada a ver com ela. Trabalho, pesquisa, entretenimento. Alguns dos motivos apontados por quem justifica o tempo dispensado em frente às telinhas. Mas se o assunto é educação, esse mesmo tempo está com os dias, ou melhor, com as horas contadas para crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas de educação básica de todo o país. Essa lei, ela iniciou-se lá no ano de 2007, né? E esse ano de 2007, nós tivemos uma legislação, 12.037, de 2007, que proibia a utilização do uso de celulares nas salas de aula. Então, começou nesse ponto. Depois, nós tivemos uma mudança na legislação educacional do Brasil e essa mudança trouxe aquilo que nós entendemos hoje como a utilização das metodologias ativas. A inserção da tecnologia, o que nós passamos a ter? Aulas gravadas, né? Então, nós temos uma situação aí que é muito importante que a população entenda, né, que hoje nós temos essa lei, que é a 15.001 de 2025, que vai passar a vigir, a ter os seus efeitos a partir de fevereiro, né, a partir do primeiro dia de fevereiro desse ano. E o que ela vai trazer aí de expectativa? A proibição da utilização do uso de celular em sala de aula e nos recreios. A nova regra será aplicada para a educação básica, incluindo pré-escola e os ensinos fundamental e médio, estabelecendo como exceção a permissão do uso da tecnologia apenas para garantir a acessibilidade, inclusão e acesso a conteúdos pedagógicos. Não é um retrocesso, é uma busca por uma tentativa do equilíbrio, uma busca para que nós possamos ensinar a essas crianças, a esses adolescentes, que nós precisamos romper definitivamente esse abismo democrático o mais rápido possível. E essa construção de rompimento de um abismo democrático só se faz através do exercício pleno da cidadania. O celular e as mídias sociais começaram a se popularizar no Brasil no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Desde então, uma geração cresceu conectada às telas. O desafio agora é proteger crianças e adolescentes e, por meio da lei, trazer a conscientização do uso responsável das tecnologias. Integrante de um grupo de mães, Amor de Mãe, que teve início no Facebook com o propósito de oferecer apoio mútuo, fornecendo laços entre mulheres, Márcia defende a nova lei e destaca a importância de alunos respeitarem o tempo determinado pela meta para a inserção no mundo digital. É um cuidado, até porque essa interação entre as crianças, ela faz parte da educação e do desenvolvimento infantil. E isso se perdeu por conta do celular. As crianças deixaram de interagir entre si, né, na hora do recreio, na hora dos intervalos, para ficar no celular. Então, eu acho que elas só têm a ganhar. Escola não é lugar de dispositivo eletrônico. No Brasil, muitas escolas já adotaram a prática de limitar o uso do celular dentro das salas de aula,
Quem ainda não aplica as regras deve analisar como e de que forma legitimar as medidas para que a lei seja de fato cumprida. A parte prática, ela precisa ser encarada, né? E esse processo educacional é um processo de construção com o envolvimento de todos. É importante que a mãe ela controle, né, o uso desse dispositivo, mas que ofereça outras atividades para essa criança fazer. Seja um colorir, um desenhar, um correr, um brincar, um levar numa praça, levar numa atividade gratuita em shopping, enfim, oferecer opções para que essa criança substitua, né, o dispositivo por alguma coisa, não para a criança ficar à toa olhando para o tempo. E fique agora com o quadro de saúde mental com o doutor em psicologia, Lucas Napoli. A palavra compensação nos ajuda a entender com muita clareza uma das principais descobertas da psicanálise. Foram processos de compensação que Breuer, colega de Freud, vislumbrou nos sintomas de Ana O ao criar o método catártico, embrião da terapia psicanalítica. Se a paciente melhorava ao falar sobre os seus sentimentos reprimidos, isso acontecia justamente porque os sintomas eram uma forma de compensar a repressão. Ana O desenvolveu aversão a líquidos, por exemplo, por ter reprimido um sentimento de raiva ao ver o cãozinho de sua dama de companhia tomando água em um copo. Retorno do recalcado. Esse foi o termo técnico que Freud inventou para se referir à dinâmica psíquica que leva um sintoma a substituir uma reação reprimida. De fato, os conteúdos que nós recalcamos, seja por culpa, vergonha, etc., não desaparecem nem ficam quietinhos, isolados num canto da alma. Não, eles retornam, ou pelo menos tentam fazer isso. Como diz o poeta, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. A pressão do conteúdo reprimido para retornar à consciência nos obriga a criar algum sintoma ou inibição para compensar a repressão. Há pessoas, por exemplo, que compensam a repressão da sua agressividade se tornando excessivamente boazinhas e simpáticas. Outros compensam a repressão do luto e da culpa por meio de uma alegria artificial e de um excesso de atividades e energia. E não podemos nos esquecer daqueles que se tornam demasiadamente moralistas e rigorosos para compensar os fortes impulsos proibidos que reprimem. O problema é que o recalcado pressiona tanto que os meios de compensação frequentemente se mostram insuficientes para proteger o sujeito da angústia. E aí das duas uma, ou a compensação torna-se muito custosa, ou começa a não funcionar mais, como uma faca que perdeu o fio. Embora sofrida, essa experiência de fracasso dos meios de compensação pode ser muito produtiva, pois estimula a pessoa a se perguntar se vale a pena continuar tentando fugir de si mesma. E essa indagação, por sua vez, pode acabar levando o sujeito à sábia decisão de fazer análise. E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma ótima noite para todos e até amanhã.